Caro aluno, gostaria de iniciar esta aula com a seguinte frase: ciência e produção do conhecimento. O que será que essas três palavras significam para você? O que lhe vem à cabeça quando você encontra por aí a palavra ciência? E produção do conhecimento, o que isso lhe traz à mente? Geralmente, ouvimos falar ou lemos sobre produção de petróleo, produção de soja, de trigo, de automóveis ou de outros bens e serviços. E conhecimento? Quem produz o conhecimento? Se alguém produz, como que o conhecimento é produzido? Essa e outras questões serão abordadas ao longo desse primeiro módulo. E aí, disposto a seguir viagem? Viaje conosco rumo ao conhecimento. Iremos começar nossa viagem definindo o que é ciência, bem como a relação da ciência com o conhecimento. Será que é a mesma coisa? Por isso, iremos também apresentar alguns conceitos iniciais importantes, tais como conhecimento, pesquisa, método e metodologia. Em seguida, apresentaremos 4 tipos de conhecimento muito presentes em nossa sociedade. São eles: o conhecimento popular, também chamado por aí de senso comum, o conhecimento religioso ou teológico, o conhecimento filosófico e, por fim, o conhecimento científico. Para finalizar, daremos especial ênfase a esse tipo de conhecimento que é o científico, devido à importância que o mesmo tem na nossa sociedade atual. Apresentaremos também uma breve classificação das ciências, ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas, etc. Pronto para embarcar nessa viagem rumo ao conhecimento e ao saber? Então, mãos à obra, estamos juntos. Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso primeiro módulo, Ciência e Produção do Conhecimento. Nele, nós faremos uma viagem sobre o que é ciência e o conhecimento produzido a partir da ciência. Vamos juntos? Inicialmente, vamos tratar de alguns conceitos. O que é ciência? Constantemente esse termo aparece nos livros, nos debates, em sala de aula, sempre se fala: a ciência diz isso, a ciência afirma aquilo. O que é ciência então? A palavra ciência vem do latim, ciência, que significa aprender ou conhecer. Veja que interessante. Ciência, na sua origem, está ligada ao aprendizado, ao conhecimento. A gente costuma usar a etimologia. O que é etimologia? É a ciência, veja, uma ciência tratando de outra ciência. É a ciência que estuda a origem das palavras, né? Os significados da palavra. E aí nós vamos nos apoiar em Gil, Carlos Gil. Essa referência se encontra no final de nossa apresentação, no final dos slides, Carlos Gil, como elaborar projeto de pesquisa. Pois bem, Gil afirma que etimologicamente, ou seja, de acordo com sua origem, a palavra ciência é conhecimento. Veja, parece uma definição bastante simples, mas que abrange margem para certas dúvidas. Dúvidas são essas: será que conhecimento e ciência é a mesma coisa? Ciência e conhecimento são sinônimos, são termos iguais? Para quebrar essas dúvidas, vamos ver outros conceitos iniciais que estão relacionados com a questão do conhecimento, com a questão da ciência. O primeiro é exatamente ele, o conhecimento. Veja, o conceito de conhecimento está relacionada a uma relação
cognitiva que se estabelece entre um sujeito e um objeto. Opa, parece que está complicando, né? O que é sujeito? Sujeito, lembra das frases em língua portuguesa? Sujeito é aquele que pratica a ação. E o objeto é aquilo que sofre a ação. Ou seja, para se ter uma relação de conhecimento, é preciso que exista um sujeito que queira conhecer e um objeto. Aqui eu peço a você que não pense em objeto, uma mesa, uma cadeira, mas algo a ser conhecido, né? Algo que você desconhece, por exemplo, uma língua estrangeira. Você quer estudar mandarim, né? Pensa depois de sua formação aqui, terminou a especialização, vou para a China, né? Vou trabalhar com exportação, importação, e aí eu vou aprender mandarim. Mandarim, nesse caso, uma língua estrangeira, pode ser inglês, pode ser francês, pode ser alemão, é um objeto a ser conhecido. Você é o sujeito, aquele que quer aprender, que quer conhecer, e o objeto, aquilo que vem a ser conhecido. Pois bem, um outro conceito interessante é o conceito de pesquisa. Não sei se você lembra na sua infância, na sua adolescência, quando o professor de história, professor de língua portuguesa, lhe pediu uma pesquisa sobre, por exemplo, a proclamação da República. Aí o que é que você fazia? Você ia na biblioteca da sua cidade. Eu estou contando aí que você já tem mais de 20 anos, 25, 30 anos, então a gente ia na biblioteca da escola, na biblioteca do município, procurava a enciclopédia e lá você sentava numa mesa e transcrevia algumas informações sobre a proclamação da República. Aqueles mais dedicados ainda buscavam uma foto, uma figura do Marechal Deodoro da Fonseca sentado em seu cavalo, colava ali no seu trabalho. Isso era pesquisa. Será que pesquisa é isso mesmo? Vamos ver o que é que significa pesquisa. A pesquisa é o processo através do qual a ciência busca dar resposta aos problemas que lhe são apresentados. Veja, então tem uma situação não conhecida. Por exemplo, nós estamos vendo constantemente na imprensa se falando sobre o ebola, o vírus ebola. É uma novidade, é algo novo que se apresenta. Como curar? Como diminuir? Como não fazer disso uma epidemia? A ciência, cientistas da área de saúde coletiva, da área de medicina, vão discutir, vão buscar respostas para isso. Então, a pesquisa é também buscar resposta, buscar entendimento sobre uma área nova aqui desconhecida. Definimos também no slide a pesquisa como investigação sistemática. Preste atenção a essa palavra, sistemática. Sistemática significa que tem um sistema, que tem um método, que tem uma maneira de você abordar determinado assunto. Então a investigação científica não é feita de qualquer maneira, mas ela é sistemática. Então pesquisa é o processo de se buscar respostas, de se buscar informações, de se buscar conhecimento, né? E, reforçando mais uma vez, é uma investigação sistemática, ou seja, segue um método de determinado assunto. E aí, mais dois conceitos bastante interessantes aparecem para nós: método e metodologia. O que seria método? Se lhe pedirem uma palavra sinônima de método, pode dizer: método é o jeito. Método é a maneira, é a sequência lógica de procedimentos que nós devemos seguir para se conseguir alcançar determinado objetivo. Que mais? Método é caminho, né? O caminho a ser trilhado, o caminho a ser percorrido. E aí nos aparece a segunda palavra, que é metodologia. O que vem a ser, então, metodologia? É o estudo a ser
acerca dos diversos métodos científicos existentes. Veja, não existe apenas um método de se fazer ciência, existem diferentes, inúmeros métodos de se trabalhar o conhecimento científico. E a metodologia é quem vai nos oferecer a resposta para isso, é quem vai nos proporcionar o conhecimento desses diferentes métodos científicos existentes. Os tipos de conhecimento. De quantos tipos de conhecimento você lembra? Certamente você deve ter lembrado-se do conhecimento popular, do conhecimento religioso, do conhecimento filosófico e também do conhecimento científico. Nós vamos fazer uma breve viagem em relação a esses 4 tipos de conhecimento. Claro que daremos uma especial ênfase ao conhecimento científico, devido à importância que esse tipo de conhecimento tem na nossa sociedade atual. Bom, conhecimento popular, esse conhecimento que nos foi transmitido de geração para geração por meio da experiência informal, ele independe, o conhecimento popular, independe de estudos, de pesquisas, etc. Por exemplo, um chá de boldo, né? Você sentiu uma azia, sentiu um mal-estar no estômago, no fígado, naturalmente sua mãe, seu pai recomenda, toma um chá de boldo. Por que se recomenda o chá de boldo? Porque a experiência mostra que o chá de boldo pode colaborar, pode contribuir, pode aliviar aqueles sintomas que aquele mal-estar está causando. Então, a experiência. Claro que a ciência pode vir depois. O pessoal do curso de farmácia, um cientista químico, bioquímico, ele pode depois estudar as propriedades do boldo e transformar isso num remédio, numa cápsula, num líquido, né, etc., que pode contribuir para o seu bem-estar. Então, veja, mas o conhecimento popular, ele independe de estudo, de pesquisa. Esse conhecimento, também chamado empírico, né, ou senso comum. Por quê? Porque todos nós temos, independente de estudo. Empírico, no caso, porque ele nasce da experiência, da vivência. Por exemplo, uma dona de casa, de tanto ir à feira, ao sábado, ao domingo, ou no dia que a feira acontece aí na sua cidade, de tanto ir à feira, uma dona de casa, ela passa a ter noções de economia, por exemplo, ela sabe pesquisar os preços, ela sabe analisar que produtos são mais saudáveis, que não são tão saudáveis, se a aparência de uma verdura está boa, não está boa, etc. Isso é o que a gente chama de experiência, né? De conhecimento empírico. É o conhecimento obtido pelo acaso, de experiências causais, pelas diversas tentativas de erro, de acerto, independente de estudo, de pesquisa ou de aplicações de método. Preste atenção, isso não faz do conhecimento popular um conhecimento menor, né? Pelo contrário, ele pode originar diversas fontes de pesquisa. Bom, uma outra forma de se conhecer o mundo, de se conhecer o universo, é através do conhecimento religioso, né? É o conhecimento de que Deus existe ou de que o ser humano é dotado de uma alma imortal, né? Esses conhecimentos estão ligados à crença, né? O conhecimento religioso, que nós chamamos aqui também de conhecimento teológico, está muito mais ligado à crença, à fé propriamente dita, do que a razão. Então, o conhecimento religioso, ele não pode ser mensurado a partir da razão, mas ele é importante e tem contribuído, inclusive, em outras áreas, como, por exemplo, a música, a arquitetura, etc. Quanta produção nós temos a partir do conhecimento religioso, ou também chamado de conhecimento teológico. Uma outra forma e muito importante de se conhecer o mundo e o universo é o conhecimento filosófico. O que é filosofia, né? O que é o conhecimento filosófico?
O conhecimento filosófico diferencia das demais ciências por transitar pelas diferentes formas de conhecimento, buscando uma reflexão que não se fragmente. Veja, o conhecimento científico, nós vamos ver depois, ele está fragmentado em diferentes formas de conhecimento. Veja, por exemplo, a área médica, quantas especializações nós temos na área médica. Conhecimento filosófico não, ele não é fragmentado, ele é único. Uma coisa interessante do conhecimento filosófico, ele complica, você está vendo aí que a palavra complica está entre aspas, por quê? Porque todas as formas de conhecimento, de uma maneira ou de outra, tem que se questionar, elas entram em crise, né? Porque o conhecimento filosófico, ele é questionador. O conhecimento filosófico se dedica principalmente ao estudo da ciência e ao questionamento dos diferentes métodos científicos. Bom, chegamos aqui ao conhecimento científico. Esse conhecimento hoje tão presente em nossa sociedade. Entendemos por ciência, aqui estou lendo uma citação de Ferrari, de 1993, ele diz: entendemos por ciência uma sistematização de conhecimento. Veja, conhecimento científico, ele é sistemático, um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o conhecimento de certos fenômenos que se deseja estudar. A ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais. Veja que aqui a importância da palavra racional e atividades racionais dirigida ao sistemático conhecimento com objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação. O conhecimento científico, ele é verificado, ele é testado em laboratório. Você está vendo aí um quadro. Neste quadro, a gente apresenta os diferentes tipos de conhecimento. Veja, por exemplo, aí na segunda coluna, o conhecimento científico, depois o conhecimento popular, religioso e, por último, conhecimento filosófico. Na primeira coluna, nós temos aí as características, né? Como que esse tipo de conhecimento científico, popular, filosófico se vincula, por exemplo, com a realidade. Qual que é a origem desse conhecimento? Do conhecimento científico, do conhecimento religioso, filosófico, como que ele ocorre, né? Qual a eficiência, qual a precisão desse tipo de conhecimento. Veja e reveja essa tabela várias vezes. Qualquer dúvida em relação a ela, você pode encaminhar para mim através dos fóruns. Bom, voltemos um pouco mais sobre a ciência, né? O que caracteriza o conhecimento científico? Especialmente o método. Ciência tem método. Uma outra característica muito importante quando se fala em conhecimento científico, o uso da razão para se compreender o mundo. Você pode conhecer o mundo de diversas maneiras, através da arte, através da sua sensibilidade, mas isso não é ciência. Na ciência, a ferramenta que nós vamos usar para compreender o mundo, o universo, as pessoas, é a razão. E, por fim, uma outra característica da ciência é a rejeição das explicações religiosas. O que é isso? Quer dizer que fé e ciência não podem caminhar juntas? Não que não possam caminhar juntas. Com certeza, você, somos pessoas de fé, nós temos nossas convicções religiosas, mas ao mesmo tempo somos homens e mulheres de ciência. Agora, eu uso as minhas explicações religiosas no campo religioso e as explicações científicas na ciência. As duas coisas podem caminhar profundamente, tranquilamente bem. Nós conversaremos melhor sobre isso no nosso fórum, né? A produção do conhecimento. Como que se faz, como que se dá produção do conhecimento? Basicamente, os conhecimentos científicos são produzidos a partir da pesquisa. A pesquisa, poderíamos dizer assim, a fábrica
científica de se produzir o saber, de se produzir o conhecimento científico. A pesquisa, por sua vez, precisa ser embasada. Não se faz pesquisa científica a partir do achismo. Eu acho que é assim, eu acho que é dessa maneira. De jeito nenhum. O conhecimento científico, ele é embasado, ele deve ter um método, esse método deve ser rigoroso, sistemático, né? Por isso que logo em seguida nós dizemos, existe, portanto, um rigor na produção do conhecimento científico. A ciência é rigorosa, que deve ser baseada em dados, né, e informações, as quais muitas vezes não estão à disposição do público em geral, ou que nunca foram coletadas. Por isso a gente fala que na ciência se faz coleta de dados, coleta de informações. É a partir daquilo que o pesquisador colhe, ele leva para o seu laboratório, ele estuda e transforma esses dados, essas informações em conhecimento científico. Portanto, o conhecimento científico é construído a partir do diálogo entre pesquisadores e ciência. Para terminar nossa apresentação, nossa aula, vamos conversar então sobre os tipos mais comuns de ciência. Nós temos aí as chamadas ciências formais, preocupa-se com enunciados, com os estudos das ideias, por exemplo, a lógica, a matemática. Vejam, senhores, caros alunos, a lógica foi pensada pelos gregos. A matemática, Pitágoras, com certeza você já ouviu falar de Pitágoras, né? A lógica, a matemática foi desenvolvida inicialmente pelos gregos. Hoje você tem na sua casa um computador, com certeza. Se você está assistindo essa aula, é porque você tem acesso à internet. A lógica computacional, que veio a dar ênfase, veio a dar o impulso ao desenvolvimento da informática, ela foi pensada lá pelos gregos ainda no início, 400, 600 anos de Cristo. Então são chamadas ciências formais. Temos aí dois exemplos, lógica e matemática. As ciências fatuais, estuda os fatos, tratando de objetivos empíricos e coisas e processos. Por exemplo, as chamadas ciências naturais ou ciências sociais. Ciências naturais, a gente costuma dizer que são aquelas ciências que se baseiam na realidade física dos fenômenos. Fenômenos que são físicos, que você pode medir, mensurar, tocar, pegar. Exemplo aí, a própria física, a química, a geologia, a biologia, etc. Um outro grupo de ciência a gente chama de ciências sociais. Baseiam-se na realidade social. Exemplo, primeiro aí a sociologia, a psicologia, a administração, a economia, a história, etc. Veja, não precisamos classificar o conhecimento numa caixinha. Isso é ciências humanas, isso é sociais, isso é ciências exatas. O conhecimento é muito maior do que tudo isso. Aqui você encontra as referências utilizadas aí na elaboração e na preparação desta aula. Espero que a gente possa se encontrar nos fóruns e as dúvidas que aparecerem a partir dessa apresentação, conversaremos sobre as mesmas no fórum. Qualquer dúvida também em relação a referências aqui apresentadas, como adquirir, como encontrar, poderei fazer isso também nos fóruns. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.